Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou pedagoga, psicopedagoga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que se ensina na escola montessoriana. Eu falei em um vídeo anterior aqui do canal, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu soltei sobre o assunto Maria Montessori, e eu expliquei alguns pilares do ensino da metodologia Montessori. E hoje eu vou dar uma explicação mais simples do foco principal do desenvolvimento da metodologia Montessori. Bom, começo dizendo que a metodologia montessoriana, ela foca simplesmente na autonomia da criança e no desenvolvimento de concentração e foco da criança. Nós precisamos muito da nossa atenção, do nosso foco e concentração quando a gente está realizando atividades. Por exemplo, quando a gente está lendo um livro, a gente tem que prestar atenção no que está escrito ali, né? Não é simplesmente passar os olhos e ler, mas interpretar o que está ali, saber explicar depois para outras pessoas o que você leu, interpretar. Então, a Maria Montessori, ela focava nisso. Vamos desenvolver autonomia e concentração nessas crianças. A gente sabe que a atenção de um bebê para uma atividade é um curto tempo. Por quê, gente? O nosso cérebro, quando a gente é pequenininho, quando a gente nasce, ele não tem a atenção desenvolvida. Nosso cérebro tem potencial para desenvolver essa concentração. A gente não nasce sabendo se concentrar, mas a gente aprende a se concentrar. Por isso, a Maria Montessori utilizou da metodologia dela, ela criou uma metodologia para que fosse desenvolvida essas duas coisas, a autonomia e a concentração. E no vídeo de hoje, então, eu vou explicar como é que ela ensina isso, como que ela usa os materiais que ela tem, né, na escola Montessori para desenvolver essa concentração numa criança. Porque a gente concorda, né? Vamos concordar numa coisa. É muito difícil quando a gente quer que a criança fique sentadinha, concentrada, fazendo alguma coisa. A Maria Montessori falava que a criança, ela realiza trabalhos, ela não brinca, ela realiza o seu trabalho. Quando ela está ali fazendo alguma atividade, ela está realizando o seu trabalho, ela está fazendo a sua ocupação, ela está praticando e aprendendo alguma coisa. Então, ela chama de ciclo do trabalho, para desenvolver essa autonomia e essa concentração. O que é esse ciclo do trabalho? Bom, eu falei num vídeo anterior aqui, da sala de aula montessoriana, que nas prateleiras da sala Montessori, cada nicho tem uma atividade. E na sala de aula Montessori, ela tem um exemplar, ou seja, ela tem um brinquedo, uma atividade, ou seja, ela tem uma atividade só para cada categoria. Quando as crianças querem dividir e fazer a mesma atividade, ela ensina essas crianças a esperar a vez delas para realizar essa atividade. Nesse momento, quando a criança terminou de realizar essa atividade, ela tem esse ciclo do trabalho que se inicia quando ela vai na prateleira, escolhe a sua atividade, pega a atividade que ela vai realizar naquele dia, põe o tapetinho no chão, realiza a atividade em cima desse tapete, e quando ela começar a realizar a atividade, ela vai estar focada ali tentando achar a solução para a sua atividade. Depois que ela terminou de realizar a atividade, ela vai dobrar esse tapete e vai guardar essa atividade no nicho que ela encontrou. Ela não vai deixar jogar. E assim se finaliza o ciclo do trabalho. Então, nada mais o ciclo do trabalho é ela pegar a atividade daquele dia, fazer e depois guardar. Nesse processo, a criança, ela está desenvolvendo uma linhagem de aprendizagem, porque ela aprende a escolher qual atividade ela vai realizar, ou seja, ninguém impõe o que ela vai aprender, porque já está pré-estabelecido as coisas importantes para ela aprender, então já está pré-determinado, já está organizado, esses materiais foram pensados, então não é algo que a criança escolhe aleatoriamente, porque aquilo foi preparado para ela, mas ela tem a oportunidade de escolher o que ela vai aprender naquele dia, o que é muito importante para a aprendizagem, porque é uma coisa mais leve, mais interessante, que é do interesse daquela criança. Não sei se é assim com vocês, mas quando eu pego um livro para ler que é do meu interesse, que o conteúdo é do meu interesse, eu aprendo muito mais facilmente. Então, nessa linhagem de aprendizagem, a criança escolhe naquele dia o que ela vai aprender quando ela está executando a atividade. Há picos de frustração por não ter conseguido e também há um processo nesse tentar, porque ela vai persistir fazendo aquela atividade e depois dessa persistência, ela aprende, porque ela fez tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até ela chegar numa solução ideal para aquela atividade. E aí, então, ela aprende. E para fechar esse ciclo da aprendizagem, ela deve guardar o material de volta onde ela pegou, porque aí a criança entende que ela, uau, eu consegui, entendeu, gente?
que ela deu um ponto final naquela solução, não ficou pela metade a atividade. Aquela atividade teve um começo, um meio e um fim. E para que aconteça esse ciclo do trabalho da Maria Montessori, ela divide as matérias dela escolares, que são sensorial, vida prática, linguagem, matemática e educação cósmica. Nos materiais sensoriais, são aqueles materiais que trabalham os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. São atividades que estimulam sons diferentes, cores diferentes, texturas diferentes e até cheiros diferentes. Por exemplo, o que a Maria Montessori gosta muito é de levar a criança para a natureza, para explorar a natureza. Então, quando ela pegar uma flor, vai ter um cheiro diferente. A grama tem outro cheiro, as folhas das árvores têm outro cheiro. E assim, ela vai desenvolvendo a questão sensorial da criança. Outra matéria também é a matéria de vida prática. Nessa atividade, como eu falei no vídeo anterior sobre a autonomia da criança, ela foca muito nisso, nessa autonomia. Então, a criança derrubou água no chão. O que ela tem que fazer? O que essa criança pode aprender com isso? Ela pode pegar um pano e limpar essa água que ela derrubou no chão. Ela vai aprender a resolver o seu problema, sem que o adulto fique o tempo todo falando: cuidado, não faça isso, vai derrubar, vai quebrar. Mas e se quebrar? O que essa criança pode fazer? Ela tem que se sentir capaz de fazer as coisas. Por isso a autonomia, por isso a Maria Montessori tem essa matéria de vida prática, porque a criança tem que aprender a resolver esses problemas da vida prática, certo? Se ela derruba um suco no chão, se ela derruba migalhas no chão, como ela vai resolver esse problema? Quando ela termina de comer o seu alimento, ela vai deixar o prato sujo? Não, ela pode aprender a higienizar esse pratinho, esses talheres, o copo. A matéria de linguagem, ela é voltada a desenvolver a associação de letras. E como ela faz isso? Com jogos simbólicos, com jogos que sejam lúdicos. Então a Maria Montessori acredita que a linguagem, a leitura e a escrita, ela pode ser aprendida praticando, né? Vendo no dia a dia, porque, gente, no dia a dia, nossas crianças têm um super acesso a qualquer letra, qualquer coisa escrita. Então, a Maria Montessori utiliza do dia a dia dessas crianças para ensinar a linguagem. Então, existem, não sei se vocês ouviram falar, do alfabeto de lixa. Então, a criança, ela vai, além do sensorial que ela está sentindo a lixa, ela vai contornar essas letras, ela vai observar essas letras. Também tem jogos de pareamento, por exemplo, a abelha começa com a letra A, então naquelas atividades do tapetinho, a criança ela vai pegar o animalzinho que começa com a letra A abelha, por exemplo, e vai colocar em cima da letrinha A. Então ela vai ouvindo o som de cada letra e vai associando com o que ela já conhece. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre as matérias e os materiais de matemática na escola montessoriana. Nessa fase, nessa matéria, as crianças elas não vão conhecer somente as formas geométricas e as cores, elas são capazes de contabilizar. Então, os materiais são feitos para a criança de maneira que ela possa explorar tudo isso sozinha, que ela possa conseguir aprender por tentativa e erro, conhecer os números, conhecer as operações básicas. É claro que o professor vai estar sempre ali para tirar qualquer dúvida e para auxiliar em qualquer atividade que ela ainda não consiga fazer. Agora eu vou falar sobre a educação cósmica, que é isso na Montessori. Até agora, as crianças passaram por todas essas matérias e elas desenvolveram várias habilidades. Quando chega na educação cósmica, a criança já tem uma certa idade e ela é capaz de unir todas essas matérias, de tudo que ela aprendeu até aqui, para então associar a outras disciplinas, como história e geografia, artes e música. A ideia da Montessori é dizer que tudo no universo está interligado. A gente não aprende uma coisa sem a outra coisa, sem o outro conhecimento. Então vamos dizer assim, a gente não aprende só matemática, a gente aprende a matemática, e dentro da matemática tem um pouco de linguagem, tem um pouco de interpretação de texto, interpretação de problemas. Na linguagem também tem a questão de números, entender os números, conhecer os números. Então, para Montessori, todo o conteúdo está interligado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!